Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o seu, nosso programa Querigma Hoje. O seu encontro com Jesus. Como estão? Como vai? Nós já estamos finalizando o ano, hein? Quando a gente para pensar, tá faltando pouquíssimos dias, né? Um mês e pouquinho aí, praticamente, né? Nós estamos aí em meados de novembro. Não sei o dia e o momento que você vai ouvir, mas no momento que nós estamos fazendo essa gravação para vocês, nesse bate-papo, nós estamos no mês de novembro. Sim, os shoppings já começaram a se adornar para o Natal, né? E mais um ano está chegando ao fim, né, pessoal? Sem a pandemia dessa vez, mas com algumas guerras. Como Deus espera que a gente tenha o coração realmente voltado para a paz, né? Aquele cristão autêntico, ele reza pela paz e ele faz uma paz interna, né? E uma paz na sua família, e uma paz no seu convívio. Ele não é um propagador de violência, de forma nenhuma. Então, que a gente possa rezar por esses nossos irmãos que estão perdidos, né? Numa desavença, e que eles possam encontrar o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho de Jesus. Amém, é verdade, né? Que falando em caminho do amor, caminho de Jesus, esse é o nosso tema hoje, né? Já se aproximando, né, desse momento, né, festivo, né, nas nossas entregas. Nós damos catequese sobre várias vertentes, né, sobre as caminhadas dele. Mas hoje a gente vai parar um pouco para conversar quem de fato é Jesus para nós. Sim, que tema importante, hein, Débora? A catequese, como dizem, né, os catequetas e os entendidos, ela é cristocêntrica. Por mais que a gente vá ao Antigo Testamento compreender a história de Israel, os personagens importantes, né? Por mais que a gente tenha grande devoção a Maria Santíssima, né? Aos santos e tudo, ela nunca pode perder o seu centro. A catequese tem Jesus Cristo como centro. Assim como nós católicos devemos ter também Jesus Cristo como centro. A gente não vai à missa todos os domingos para receber Jesus na Eucaristia. Ele deve ser o centro da nossa vida. Exatamente, para nós iniciarmos forte esse bate-papo tão gostoso e importante, né, na nossa caminhada, oremos. Sim, achei uma consagração a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Ó sabedoria eterna e encarnada, ó amabilíssimo e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho único do eterno Pai e de Maria sempre Virgem. Eu vos adoro profundamente no seio e nos esplendores de vosso Pai, durante toda a eternidade e no seio virginal de Maria, vossa digníssima Mãe, no tempo da vossa encarnação. Dou-vos graças por vos terdes aniquilado a vós mesmo, tomando a forma de um escravo, para me livrar da cruel escravidão do demônio. Eu vos louvo e glorifico por vos terdes querido submeter em tudo a Maria, vossa Santa Mãe, a fim de me tornar por ela vosso fiel escravo. Mas, infelizmente, ingrato e infiel como sou, não guardei as promessas e votos que tão solenemente vos fiz no meu batismo. Não cumpri as minhas obrigações. Não mereço ser chamado vosso filho, nem vosso escravo. E como nada há em mim que não mereça vossa repulsa e vossa cólera, não ouso aproximar-me por mim mesmo da vossa santíssima e augustíssima majestade. Recorro, pois, à intercessão e à misericórdia de vossa Santa Mãe, que me destes por medianeira junto de vós. É por intermédio dela que espero obter de vós a contrição e conservação da sabedoria. Eu vos saúdo, pois, ó Maria Imaculada,
tabernáculo vivo da divindade, onde a eterna sabedoria escondida quer ser adorada pelos anjos e pelos homens. Eu vos saúdo, ó Rainha do céu e da terra, a cujo império está sujeito tudo o que existe debaixo de Deus. Eu vos saúdo, ó refúgio seguro dos pecadores, cuja misericórdia a ninguém jamais faltou. Atendei aos desejos que tenho da divina sabedoria e recebei para isso os votos e as ofertas que minha baixeza vos apresenta. Amém. Amém. Que oração bonita, forte. Reconhece, né, o poderio de Jesus, a mediação de sua mãe Maria, né, o grandíssimo amor com que ele nos amou e se entregou por nós. Com certeza. E vamos já continuar então com a leitura do Evangelho, né? Porque hoje o Evangelho ele é pequeno, mas tão significativo. Ele está lá em Mateus 16, versículos 13 e 17. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus, então, lhes disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí? E nós? Será que nós estamos falando que Jesus, né? Quem é o Filho do Homem para nós? Será que nós vamos falar que é João Batista? Elias, Jeremias, um profeta, como muitos dizem, né? Uma pessoa corajosa, um maluco, um rei, né? Quantas denominações deram para Jesus, né? Verdade. Nós temos sorte, né? De 2000 anos atrás ele ter vivido e até hoje ele significar tanto para nós e para tanta gente, né? Que o segue até hoje. Para a religião muçulmana, por exemplo, ele não passa de um profeta, né? Assim também como para os espíritos, um espírito iluminado, um mestre. Mas para nós, é só isso? Será que é só isso mesmo? Não, nós estamos com Pedro, né? E que nós possamos ter o que Pedro disse. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você acredita, né, que Jesus é o Cristo, o Salvador, aquele que veio, né, para mudar corações, mudar vidas e nos converter para o Pai? Sim, aquele que tinha sido prometido, né, no Velho Testamento. A vinda do Messias era prevista, né, e aguardada já pelos nossos irmãos judeus. Essa é a diferença, é que ainda estão esperando o Messias, né? Mas quem abraçou o cristianismo, quem foi inundado por essa fé tão bonita, né? Já acredita que o Messias já esteve encarnado. Deus se fez homem em Jesus Cristo para nos ensinar a amá-lo, a ensinar também a amar uns aos outros. E como foi assim modificada a história. Tanto é que a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Assim se contam os anos, né? E, assim, claro que a Terra não é em sua maioria de cristãos, né? A gente tem um peso muito grande populacional do lado oriental, né? China, Índia, que são os países mais populosos do mundo, né? Eles não têm uma grande expressão católica ou cristã. Mas aqui no Ocidente, nossa, é muito bonito, né? Você chegar em países assim e ver que o nosso Jesus é uma ponte de unificação, né? E as pessoas ainda em torno dele se reúnem,
formam comunidades, né, e se abastecem, e a sua fé não fica uma fé vazia, porque a fé no verdadeiro Filho de Deus. Exatamente, né? Como a Lilian colocou numa palavra, Jesus unifica e permite compreender todos os livros do Novo Testamento. Sua vida, sua ação, seus ensinamentos e seus milagres, né, que são narrados pelos evangelhos. E a reflexão que a comunidade fez da sua vida também, né, a partir da fé na sua ressurreição, que é onde está lá em Atos dos Apóstolos, nas cartas, né, e no próprio Apocalipse. E a gente, abrindo lá os evangelhos, encontramos, né, o Pai revelando para nós o seu Filho. Cada evangelista, ele escreveu também para uma comunidade diferente e focalizou de uma forma diversa a figura de Jesus. Porém, Mateus, ele apresenta Jesus como filho de Davi, o Moisés perfeito, que dá as novas tábuas da lei e conduz o novo povo. Marcos mostra Jesus como grande realizador de milagres e que sustenta os seus escolhidos pela força que lhes dá nas perseguições. Lucas nos faz ver Jesus como a misericórdia do Pai, que chega até a humanidade pecadora e a reconduz à unidade. João, por último, revela Jesus como o grande sinal dos tempos definitivos, que é capaz de mudar a existência das criaturas. Os evangelistas, contudo, estão de acordo quando descrevem o mistério pascal, isto é, a forma como Jesus salvou a humanidade. Sim, um mistério bastante complexo, né, pessoal? Por que Jesus sofreu tanto? Às vezes eu me pergunto, não poderia ter escolhido uma outra forma? Os desígnios do Pai não são muito fáceis de entender, não é verdade? Pai, eu não queria, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Foi isso que Jesus disse lá no Getsemane, né? E essa forma de se doar inteiramente até, né, a sua própria vida, né, foi assim uma forma bem difícil de nós entendermos, mas ele venceu a morte, o que para nós parecia uma barreira intransponível, né, que ele conseguiu ultrapassar, né, a mostrar para nós que a vida é mais do que aquilo que a gente vive aqui materialmente falando, né? Nos deu com isso, abriu as portas de uma vida que é eterna junto dele, junto do Pai, junto dos outros irmãos que nós vamos ter na Igreja Celeste, né? Então, assim, venceu a morte, venceu o pecado, venceu a Satanás. Na própria humildade de Jesus, a gente vê todas essas vitórias, né? E pelo meio do sofrimento, infelizmente, o sofrimento foi, né, o instrumento, mas assim como, se a gente lembrar no Velho Testamento, as vítimas eram dadas em expiação, né, se matava alguém para aquela carne ser oferecida a Deus e subir o incenso, subir assim, a queima daquele sacrificado, do que foi sacrificado, né? Na verdade, o próprio Jesus foi sacrificado em nome dos nossos pecados, né? Em nome dos pecados do mundo inteiro. Então, foi uma grande paga, né? Deus realmente, no seu jeito de enxergar, ele viu este caminho da nossa salvação. Exatamente, né? E veio lá do Antigo Testamento, a realização, ele realiza a Páscoa definitiva, né? Então, através, né, do Antigo Testamento, lá no Egito, com esse sinal, com o sinal de sangue na porta da casa dos hebreus, Deus passou adiante e não matou os seus primogênitos. Agora, através da cruz de Jesus, traçada sobre a humanidade, o Pai não mais a castiga. A cruz passa a ser sinal de vida, né? Mesmo com todo esse sofrimento, como Lilian colocou.
né? Então, a cruz é o sinal de que todo esse sofrimento vai se reverter na vida, né? Da vida eterna, em que Jesus entendeu qual era a sua missão, né? E o Filho do Homem, ele deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois do terceiro dia ressuscitar, onde falava isso em Marcos 8, 31 e 32. E também lá em Isaías, né, 52, já se previa essa profecia, dizendo que o servo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores fez a intercessão. Eu, quando realmente estava lendo a Bíblia, assim, mais jovenzinha, né? Aí eu li Isaías e falei assim, reconheci, olha aqui Jesus. Eu fiquei tão feliz. Eu escrevi, marquei na Bíblia, JC, assim, Isaías 53. Falei assim, olha aqui, estava prevista a passagem de Jesus como seria aqui na Terra, né? Vale a pena ir conferir lá na Bíblia, pessoal. Vamos fazer esse esforço, vamos conhecer mais a fundo a nossa Bíblia, né? Só aquilo que nos é trazido na missa já é de grande valia, já é uma sementinha. Mas quando nós abrimos a Bíblia e começamos a conversar com ela, tudo pode ficar mais claro, mais sólido, mais forte. A nossa fé é verdadeiramente fortalecida quando a gente lê a Bíblia. Com toda certeza. E Jesus, ele foi essa aliança, né? Nós devemos fazer essa aliança porque ele nos ensinou e ele trouxe, né, novamente durante a sua vida terrena, onde ele revelou o projeto do Pai sobre o mundo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho amado, né? E ele trouxe esse amor para nós, né, através também da revelação do Pai e também do Espírito Santo, né? Que nós o conhecemos revelados depois do Pentecostes, né? E o Pai, né? Na oração do Pai Nosso também, que foi um momento muito forte, onde Ele nos ensinou a rezar, como nós devemos chamar, né? Pai Nosso. Antigamente era Yahvé, né? O Senhor, né? Aquele que que não poderia se pronunciar o nome, né? Deus de tão santo, o judeu não tinha uma permissão de falar o nome de Deus, né? Tanto é que se exportou um pouquinho para o nosso mandamento, né? Não falar o santo nome de Deus em vão, né? É o nosso segundo mandamento das tábuas da lei. É verdade, assim, essa proximidade de Deus nós podemos ver em Jesus, Deus face a face, né? O rosto humano de Deus, tem uma música tão linda que eu gosto demais, né? Jesus, o rosto humano de Deus, né? O sacramento da comunhão. E assim, a gente pôde perceber a quantidade de misericórdia que existe em Deus, né? Porque ele se aproximava realmente daquelas pessoas que estavam excluídas, dos fracos, das viúvas, né? Dos leprosos, dos cegos, dos coxos. Quem é que tem coragem, gente, hoje em dia, de apoiá-los ou de trazer cura a essas pessoas, né? A gente queria tanto que o mundo fosse um lugar de acolhimento para as pessoas que sofrem, né? E às vezes a gente coloca toda essa responsabilidade no governo. Exatamente. A gente ainda julga quem está lá ainda proporcionando esse rosto de Jesus para as pessoas. Ultimamente eu venho me perguntando, né, quando a gente começa a fazer alguns trabalhos voluntariados, principalmente essa época do Natal, que esse trabalho voluntário em ajuda ao próstata, ações humanitárias, elas vêm muito forte nesse momento. Sim. E aí, às vezes, a gente se vê julgando. Não, mas por que as pessoas vão perder tempo fazendo isso, né? Por que eu tenho que estar ajudando o outro? Até mesmo com aqueles que estão servindo, né? E Jesus veio justamente para quebrar esse paradigma. Já lá na época dele, como a Lilian falou, ele foi aonde as pessoas não iam. Ele foi conversar com quem as pessoas não conversavam. A gente vê muita história dos povos, como eram divididos, que se um povo passar por um determinado caminho, o outro não poderia. Nós vemos isso no Bom Samaritano, por exemplo, né? Tinha que ser desviado mesmo, né? Nem olhar, né? Nossa. Exatamente. E ele
foi lá corajoso, né? Outra transformação que eu acho bonita que Jesus fez nessa quebra de paradigma é o sábado, né, para o domingo, né? E onde as pessoas no sábado, para eles, né, os hebreus, eles não trabalhavam, né, no sábado, o judeu também. E Jesus falou, não, você vai deixar lá o animal morrer, né? Vai deixar as coisas por fazer. As curas, as né? curas. Que as pessoas estão precisando, porque é um dia de sábado, né? A santificação do sábado pode ser dentro do seu coração, não precisa ser exterior, né? Verdade mesmo. Eu acho bonito também a conversa com a samaritana, né? Judeus e samaritanos não podiam conversar, ainda mais um homem com uma mulher, interpelar, conversar assim livremente, né? Então não existiam barreiras para a misericórdia de Jesus, né? Não. E ele vivia com os doentes também, né? Que eram marginalizados, né? Eram pessoas que viviam longe da cidade. No caso, o leproso, não sei se vocês já puderam observar, ou pesquisem na internet. É uma doença muito feia. As pessoas, a carne, ela fica com um mau cheiro, com odor, porque antigamente era bem pior, né? Hoje não hoje fica tanto. Já tem alguns remédios, mas né? Antigamente, quando não tinha, imagina as pessoas, né? Como eram jogadas. É como se estivesse apodrecendo uma partezinha do corpo, que essa parte acabaria até caindo, né? Contavam, né? Assim, a pessoa ficava sem o nariz, sem um pedaço do dedo, porque assim é como se você não pudesse conter aquele estado de degeneração, né, de putrefação, nome feio, horroroso, mas do próprio corpo, né? E assim, Jesus não tinha medo disso, né? Com certeza ele via por dentro de toda aquela figura, o ser humano que existe dentro de cada um, né? A dignidade do ser humano, né? Que a gente aprende no nosso catolicismo, que ela é um valor em si, é para todos, não é só do rico, não é só daquele que estudou, não é só daquele que está bem na vida, ou que consegue ter a sua casa, ou sua forma de viver decidida e graças a Deus estruturada, né? Mas a dignidade do ser humano está em todos, está na criança, está no idoso, está naquele que sofre, nos hospitais. E assim, esse olhar de Jesus para aquelas pessoas é iluminador, né? Sim. Por isso que a gente tem tantas ordens religiosas que se dedicam, né, a trabalharem nos hospitais, até fundarem hospitais, casas de asilo, assim, creches, e a gente poderia ver, né, sempre estar nos apoiando nisso. Ele também deixou uma outra lição para nós, até como catequistas também, para a gente gravar, que é a questão da partilha e comunidade. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele sempre estava com os discípulos e ele sempre estava em comunidade. E ele escolheu, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou porque eu sou o melhor. Não, ele não quis o melhor. Ele sabia exatamente quem eram as pessoas para cada ação, para cada missão. Então ele tinha esse carisma dele muito aflorado porque ele implantou o projeto de Deus. Ele iniciou essa evangelização formando uma nova criatura a partir dos discípulos. E ele pegou as pessoas, escolheu, né, as pessoas mais simples, mais humildes que realmente viviam ali naquela terra, homens que não tinham nem instrução, muitas vezes, mas tinha uma experiência de vida incrível, né? Enquanto às vezes nós que estamos às vezes nas lideranças, né, à frente de grupos, que a gente não dá oportunidade para as pessoas. E Jesus sempre deu oportunidade para o próximo e ele sempre o convidava, ele acolhia. Então, o sentimento, o carinho, como Lília falou da samaritana, quando que a gente imaginaria, né, que esse convite para ela evangelizar mesmo naquela situação? Então, muitas lideranças da nossa igreja, ela aponta o dedo e fala, não, você não vai, né? Você não pode. E Jesus falou, olha, você vai mesmo com a sua pequenez, mesmo com essa situação. Se ninguém te julgou,
né? Para te condenar, né? Exatamente. Também, aquela pecadora, né? Realmente você lembrou de uma faceta de Jesus muito linda. Gostei de fazer essa reflexão contigo, Débora. E ele ainda constituiu novos discípulos, né? Através dos discípulos. Ele não fechou e falou que era um grupo fechado, que Sim. também nós fazemos muito errado, né? Então a gente fala, não, esse aqui é o meu grupinho, eu vou formar, é só eles que sabem. Não, ele a partir daquele grupo foram formando comunidades. Multiplicadores. Né? Sim, um trabalho de equipe, né? Um trabalho que não foi centrado, né? Imagina Jesus sozinho, ele teria conseguido conquistar o mundo inteiro, né? Claro que Deus conquista o mundo inteiro se ele quisesse, né? Mas ele quis participar nessa empreitada, né? De amor, de misericórdia de Deus para chegar aos corações, contar com seres humanos, falhos como nós, né? Exatamente. E nos mostrou, né? Porque os discípulos devem seguir os passos do Divino Mestre, né? Então nós devemos seguir, né? Que ele deixou tudo. A gente até brinca, né? Que ele subiu aos céus após a morte, mas ele voltou ainda, né? Hoje na linguagem da administração a gente fala treinou, né? Os funcionários. Mas ele deu mais lições. Andou estudando administração, né? Fez um paralelo. Sim, mas ele veio fortalecer a missão, na verdade, né? Passou mais tempo. Para mim, desde a adolescência, como você fala, é uma das passagens que eu acho mais linda, porque quando a pessoa morre, no caso dele, a gente tem aquela sensação de vazio, né? Eu fico imaginando assim, como é que deve ter sido essa volta dele, falar, poxa, o Senhor ressurgiu, né? O Senhor voltou. Tem até um canto que fala, né? O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. E o espanto, sim, o medo, e ele ainda veio cuidar e falar, olha, não estou convosco, mas eu preciso ir. Até o fim dos tempos. Estarei convosco. Mas estarei convosco. É muito bonito. Realmente a ressurreição de Jesus faz total diferença, né? São Paulo falou, se Cristo não ressuscitou, vã é a minha fé, né? Então, esse poderio sobre a morte, né? Sobre tudo o que existe no mundo, Deus tem. Por mais que possa estar parecendo que está tudo aos avessos, caminhando ao contrário, a gente ter essa confiança de que Deus sabe, Deus está conosco, Deus nos sustenta, nos espera na próxima vida, né? Com certeza. A próxima vida, eu digo, eterna. Com certeza, a vida aqui na Terra é uma só para nós, né? Exatamente. Então, não há temor no amor. Eu acho linda essa parte também. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica um castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Então, realmente, a gente não vai a Jesus por temer alguma coisa, por querer a proteção de Jesus, mas a gente vai pelo caminho do amor, que ele mesmo demonstrou como se ama, né? Exatamente. E o amor, eu aprendi também que antes, né, quando a gente não tinha entendimento, o amor era um sentimento simples que você tinha, e como as pessoas brincam, vê borboletas, né, sente borboletas no estômago, mas o amor, ele é uma decisão, você escolhe amar. Você decide amar. E eu não entendia isso. Eu achava que o amor é tão bonito. Você ficava só vendo coisas lindas e maravilhosas. Ah, dava estou um frio amando. No estômago, frio no estômago quando via a pessoa amada, né, Débora? Nesse contexto. E hoje o amor, ele é além, né? Aí a gente entende o sofrimento. Por que pessoas sofrem? Porque o amor é tão bonito que eu decido renunciar à minha própria felicidade para amar ao outro. Por isso que é difícil as pessoas hoje entenderem esse conceito de amor, porque amor é renúncia. Não é todo mundo que está preparado a largar a sua vida, a largar bens materiais, muitas vezes, a largar família, em diversos casos. E o amor, ele é tudo isso, né? Até, por exemplo, quando o marido junta-se a uma esposa, então eles deixam tudo para formar uma nova família. E nós, até mesmo como discípulos amados, deveríamos e devemos ser assim, né? Como a igreja, a esposa,
que, né, larga, digamos, os seus preconceitos, os seus julgamentos e segue com o amado Jesus, que deixa, né, o pai para se colocar diante dos filhos, junto aos filhos, ensinando e os amando. Nossa, realmente você fez aí uma figura de uma igreja acolhedora, e eu acho que esse é o sonho do Papa Francisco, né? É uma igreja que julgue menos e acolha mais. Realmente vale muito a pena a gente abrir o coração ao Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Nosso Deus, e primeiro exemplo, né, de amor sublime, desse amor ágape, e peçamos a Deus, então, a sabedoria, que estava lá naquela primeira oração, pedindo a sabedoria divina, que a gente possa um dia, né, aprender a crescer nesse amor, a nós mesmos, a Deus e ao próximo, e assim a gente pode ter realmente o reino de Deus, pelo menos uma parte do reino de Deus já aqui entre nós. Com toda certeza. Outra forma da gente entender essa virada da vida de Jesus Cristo, ou seja, o ciclo, né, como eu falo, é fazendo a oração do terço. Ali vai contar toda a sua história. Então, rezem o terço, entendem, contemplem os mistérios, né? Fica como dica também para fazer com os catequizandos, mas não aquele terço de forma automática, mas pensando e meditando os mistérios. Faça um pouquinho essa experiência, depois conta pra gente lá no Instagram, né? @querigmahoje. E você também que acompanha aí a Rádio Eventos Web, que manda pra gente também uma mensagem, né, sobre como é essa experiência de conhecer a Jesus, a sua vida através da oração do terço, contemplando os mistérios. Sim, é muito bom ter Jesus como nosso Deus, né? Estamos indo para o nosso final, já com o coração partido, porque falar de Jesus é tudo de bom. Com certeza, eu ficaria aqui falando dele muitas coisas, né? Experiências, o encontro, até porque o IVC é justamente, né, esse encontro pessoal com Jesus, com essa mudança, com essa conversão. Sim, estamos aguardando, né, as instruções para iniciação à vida cristã. Se Deus quiser, Cristo Rei está aí e vamos ter novas perspectivas para a catequese de Brasília e queremos muito contar com vocês hoje e nos próximos programas também. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo.